Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar do assunto da equação de Rayleigh e da justaposição de lentes. Para que a gente consiga compreender adequadamente a equação de Rayleigh e a justaposição de lentes, nós precisamos começar assim bem do básico e do início. Por exemplo, quando que uma lente será convergente e quando que uma lente será divergente? A lente ela só apresenta convergência ou divergência por duas características. Então ela vai apresentar essa consequência de ser convergente ou divergente de raios luminosos por duas características que precisam ser satisfeitas simultaneamente. Primeira informação que nós temos é que a lente ela vai depender da construção dela e também, então tem que ser simultâneo, do meio em que ela está inserida. Então, para podermos lembrar se uma lente é convergente ou divergente, você deve lembrar da seguinte situação. Se o N lente, o índice de refração da lente, for maior que o índice de refração do meio e ela apresentar borda fina, ela apresentará convergência do raio luminoso, ou seja, ela será convergente. Agora, em qualquer outro caso, ela será divergente? Não. Percebam, se você trocar aqui, se você inverter, se ela tivesse o N meio maior que o N lente, trocou? Troca aqui. Se não mudar esse, vai trocar aqui. Certo? Ó, se o N lente for menor que o N meio, menor, eu inverti. Se o N lente, menor que o N meio e ela apresentar, eu vou mudar aqui para você perceber que o que mudou foi esse carinha aqui, ó. E ela apresentar borda fina, que aqui não foi alterado, nós teremos então uma lente divergente. Se você agora mantiver o de cima, N lente maior que o N meio, e trocar, se você agora trocar de borda fina para borda grossa, você manteve igual aqui. Aqui manteve igual, aqui mudou. Se mudou aqui, vai mudar lá também. Então ela vai ser o quê? Divergente. E se você trocar aqui, e também lá da condição inicial também trocar, escrever borda grossa, ó. Então, trocando os dois, ou seja, se o N lente for menor que o N meio e apresentar borda grossa, ela voltará a ser convergente, tá? Então, cuidado. Convergente. Certo? Eu, particularmente, gosto de lembrar só de uma das frases. O resto é consequência. N lente maior que N meio, borda fina, convergente. N lente maior que N meio, borda fina, convergente. Ficou fácil assim da gente lembrar. Certo? Então, se você lembrar disso, vamos lá. Nós vamos ter que lembrar também que a convergência e divergência está dependendo da construção. Se você lembrar como é construída uma lente, você pode ser, quando ela for biconvexa, ela é formada por duas esferas. Então, duas esferas, uma esfera vai ter um raio aqui e essa outra face, vai ter um raio aqui. Então, se eu chamar aqui de R1 e aqui de R2, percebam, eu apaguei e eu passei a ter uma lente, ok? Essa aqui é a face 1, essa aqui é a face 2, certo? Então, se eu tenho, ela é uma lente biconvexa, as duas faces
convexas. Se ela é convexa, ela apresenta raios convexos. Então os raios são positivos, tá? Raios são positivos. O R2 você está medindo daqui, atravessou a lente. Atravessou a lente, R2 positivo. Agora, pegou da lente e continuou, também positivo. Lembra do macete que você já viu, que você teria o eixo principal e um objeto aqui, por exemplo, né? Então você traçaria o sentido positivo do objeto para a lente e aí você já consegue definir. Ou você pode memorizar. Se a face for convexa, ó, se a lente é convexa ou face convexa, se for convexa, a face convexa, o foco é maior que zero e o raio de curvatura maior que zero. Se a face for côncava, o teu foco vai ser menor que zero e o teu raio menor que zero. Então, ambos os casos, certo? Então você vai ter que lembrar que quando a face é convexa, ela apresenta um foco, porque é metade do raio, foco positivo e também raio de curvatura positivo. Quando a face é côncava, o foco é negativo e o raio também é negativo. Outra coisa que é importante você lembrar: lentes, ó, se a lente indiferente da formação, quer dizer, depende da construção da lente e do meio. Mas se a lentes convergentes, as lentes convergentes, elas vão apresentar foco maior que zero e raio maior que zero, ok? E as lentes divergentes, elas apresentam foco menor que zero e raio menor que zero. Então você já pode lembrar disso também, quando uma lente é divergente e quando uma lente é convergente. Certo até aí? Então agora nós podemos falar da vergência da lente. O que é a vergência? O quanto ela pode fazer com que esse raio se aproxime ou se afaste. Vamos lá. Se você perceber que... Vou deixar só essa frase aqui em cima. Se você tem uma lente borda fina, vamos imaginar, ó, se N lente for maior que N meio, então, e ela apresentar borda fina, o teu raio luminoso vai convergir. Se ela apresentar borda grossa, o teu raio luminoso vai divergir. Se o teu N lente, eu vou colocar aqui de preto para diferenciar bem. Vamos lá, ó. N lente maior que o N meio. Se o teu N lente for menor que o N meio, agora você já está craque. Se o teu N lente maior que o N meio, você tem que o raio vai incidindo paralelo, ele vai divergir a partir da lente. E se for borda grossa, ele vai convergir. Tá, mas uma coisa que às vezes a gente não comenta. E se o N lente for igual ao N meio? Se o N lente for igual ao N meio, ó, N lente, vou apagar. Se N lente igual a N meio, você tiver uma borda fina, ou uma borda grossa.
Então, os teus raios eles vão passar e não sofrerão desvio. Ok? Então, passa e não sofre desvio. Então, ele não apresenta nem convergência e nem divergência, porque ele não refrata. Ele muda de meio, professor, mas ele não altera a velocidade. Por quê? Porque eles apresentam o mesmo índice de refração. Verdade. Então, por isso, ele não vai sofrer desvio algum. Ok? Então, lembra disso. Mas vamos falar então da vergência, o quanto ele consegue fazer esse raio convergir ou divergir, de quantos graus, a gente já vai lembrar, ó. Vergência. A vergência da lente, ela é representada pela letra V maiúscula e ela é dada pelo inverso da distância focal. A vergência da lente é dado pelo inverso da distância focal. Então, se F estiver em metros, a tua vergência ela é em metros na menos 1, ou dioptria. Então, 1 metro na menos 1 equivale a uma dioptria, certo? O que é essa dioptria? Dioptria é um nome técnico para aquela expressão popular, quantos graus é a tua lente? Então, quando a gente fala grau de lente, na verdade nós estamos falando de dioptria. E dioptria é em metro. Então, cuidado, se a distância focal for apresentada em centímetros, você deve transformar para metro, tá? Fica atento. Agora que a gente já está craque em saber quando que uma lente pode convergir ou divergir um raio luminoso, como que eu posso calcular o quanto ela diverge ou converge? Eu posso também determinar uma equação para construir ela. Qual é a equação que vai construir essa lente? Eu quero uma lente com tantas dioptrias. Então, como construir? E essa equação é chamada equação de Rayleigh. A equação de Rayleigh é sim aquele cara, aquele astrônomo que percebeu o cometa Halley. Sim, é o mesmo, gente. A equação de Rayleigh é uma fórmula do fabricante de lentes. Então você pode lembrar, ou fórmula do fabricante de lentes. A gente diz isso, fabricante de lentes. Tá, e que fórmula que é essa, professor? Essa fórmula é assim, ó. Ela é bem fácil de você lembrar. É 1 sobre F. Professor, 1 sobre F é vergência, então eu poderia colocar o V aqui, tá? Mas depois eu vou apresentar para vocês. 1 sobre F, NL sobre NM, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quem é o R1, quem é o R2? R1 é o raio da face 1, R2 é o raio da face 2. Então é essa fórmula que você tem aí. Professor, como fazer para lembrar? Uma forma mnemônica de lembrar, uma maneira ou uma artimanha, um macete, para que você possa lembrar, é você usar de uma seguinte relação. Você conhece uma foca? Uma foca ela sempre tem o nariz molhado, né? Então você vai lembrar que essa é a equação da foca. Ó. Uma foca não lambe o nariz molhado a menos que tenha um ranho 1 mais um ranho 2. Então é um jeito de você lembrar, é a fórmula da foca. Lembrando que F é distância focal, NL índice de refração da lente, NM, índice de refração do meio, então depende do meio que ela está inserida. R1 é o raio da face 1 e R2 é o raio da face 2. Professor, e aquilo que nós já sabemos, se o raio é positivo, se o raio é negativo? Lembra, face côncava R é negativo, R menor que zero, ou negativo. Face convexa
R positivo, certo, gente? E se for face plana, professor? Se a face for plana, ó, se a face é plana, você diz que R tende ao infinito, ok? Então, se você substituir por infinito, 1 sobre infinito é 0, porque 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 2 é 0,5, 1 sobre 10 é 0,1, 1 sobre 1000 é 0,001. À medida que vai aumentando o raio aqui, isso aqui vai ficando cada vez menor. Então ele tende ao infinito. Quando o raio tende ao infinito, isso aqui tende a ser 0. Então se é uma face plana, supostamente raio infinito, 1 sobre infinito é 0. Pensa assim que facilita. Tem toda uma relação matemática para te explicar melhor isso, mas não é o caso agora. Ok? Então você pode lembrar desse macete. E para fecharmos, quando nós queremos associar lentes, então, associação de lentes por justa posição. Associação de lentes por justa posição. Ok? Se eu for associar lente, significa que eu vou encostar uma na outra. Vou encostando uma na outra. Para eu determinar, imagine que eu tenha 3 lentes justapostas, todas encostadas uma na outra, se completando ali. Neste caso, você deve lembrar que se eu quisesse trocar todas elas e colocar uma que promovesse a mesma vergência de todas juntas, eu precisaria apenas somar a vergência das lentes. Ou seja, a vergência equivalente é igual a V1 mais V2 mais quantos existirem. Ok? Lembrando que vergência é o inverso da distância focal, você pode dizer o seguinte, que a vergência equivalente ou que o inverso da distância focal equivalente é igual ao inverso da distância focal 1 mais o inverso da distância focal 2 mais quantos existirem. Ok? E assim você consegue perceber. O que não pode esquecer é que cada vergência tem um sinal que depende da sua face ou da distância focal. Lembraram? Se a distância focal, se a lente for convexa, a distância focal ela é positiva. Se a lente for côncava, ou melhor dizendo, se a lente é convergente, distância focal positiva. Se a lente é divergente, distância focal negativa. Então, vergência positiva, convergente. Vergência negativa, divergente. Uma lente convergente tem vergência positiva. Lembrar de considerar os sinais, certo? Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos, primeiro, quando que uma lente ela é convergente ou divergente, que vai depender do meio e da construção dela. N lente maior que N meio, borda fina convergente, certo? Também percebemos como determinar se o raio da lente é positivo ou negativo, pela sua construção. Depois entendemos o que era vergência, que vergência é o quanto faz o raio divergir ou convergir, que é dado pelo inverso da distância focal, e aí vem a dioptria. Aprendemos a equação de Rayleigh, que é a fórmula da foca, que eu falei para vocês que o inverso da distância focal então pode ser chamado de divergência, você pode colocar assim, e a associação de lentes por justa posição. Certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!